pessoas, sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista. Meu nome é Sofia, faço parte da Juventude Beluz. Meu nome é Aline, também faço parte da Juventude Beluz. E hoje estamos com a nossa palestrante, Ivaíta. Oi, Ivaíta, tudo bem com você? Oi, querida! Oi, queridos que nos acompanham agora por esse canal da Juventude Beluz. Não é isso? Exatamente. Muito bem. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. É a segunda vez que faço essa entrevista aqui, hein? Seja muito bem-vinda de novo. Vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é: o que significa atingir a plenitude do ser? E a plenitude é um estado final ou é um processo contínuo de evolução do espírito? Muito boas perguntas. Vocês prepararam isso, não é? Muito bem. Bem mais alto. Então, o que significa a plenitude do ser? Ou a educação para a plenitude? Como nós havíamos dito ali na palestra, né, alcançar a plenitude significa uma preocupação com a educação no sentido mais abrangente. É a preocupação com a educação emocional, com a educação moral, com a educação para o meio ambiente, com a educação para o respeito e com a educação do espírito. Ou seja, é aquela educação que compõe vários itens, vários componentes, compõe uma espécie de cesta, né? De cesta educacional, em que finalmente o ser se sentirá completo. Então não é a questão somente física, mas é uma educação voltada para o físico e o espírito, uma vez que nós somos espírito e estamos no corpo. E sim, a educação plena é uma educação que exige um processo, é uma construção. Não existe um fim, não existe um momento em que nós nos sentiremos plenos, completos. Nós estamos neste processo. E quando digo nós, eu não me refiro somente a vocês, jovens, tá? Eu estou me referindo a todos nós que já estamos no corpo físico há mais tempo do que vocês, a vocês que estão no corpo físico há um certo tempinho somente, as crianças, fisicamente falando, que estão chegando agora, e aqueles que já estão na finitude do corpo físico, ou seja, no final da vida física, tá? Então, a educação, como nós somos espíritos e somos imortais, ou seja, fomos criados por Deus, mas nunca mais morreremos, o que morre é o nosso corpo, espiritualmente nós não morremos, então esse processo de educação é um processo contínuo, é para sempre. Até quando nós nos tornarmos anjos, nós não sabemos, porque até mesmo a angelitude, não é? O momento em que se alcança a angelitude, até isso nós já sabemos, não é? Temos informação espiritual de que existe uma continuidade, um avanço, um crescimento dentro desse processo de angelitude. Então, é para sempre. Não sabemos até quando. É isso. Diga aí, fofa. Como a educação para a plenitude se relaciona com a lei do progresso? Se relaciona com a lei do progresso. Muito bem. Se relaciona da seguinte forma. A lei do progresso é uma das leis universais, não é? Nós temos, didaticamente falando, temos 10 leis universais, didaticamente falando, não é? Foi essa sequência didática que Kardec organizou para que nós pudéssemos entender melhor as leis divinas ou as leis universais. E a lei do progresso nos diz que nós estamos, desde que nós somos criados, nós estamos em constante evolução, tá? Estamos em constante progresso. Então, a educação para a plenitude está relacionada com a lei do progresso no sentido de que ela é constante, não é? Ela só cresce. Nós não podemos, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que nós não podemos retardar o progresso. Podemos estagnar. Não é? Nós podemos até fazer de conta, não é? Usando uma linguagem assim mais próxima da juventude, dos jovens, fazer de conta que nós não avançamos, estacionar um pouquinho, parar um pouquinho.
mas nós não podemos impedir a lei do progresso. Ela cresce, ela evolui, mesmo quando nós não queremos. E isso está intimamente relacionado com a educação para a plenitude. Ok, lindonas? Ok. Como a educação espírita para a plenitude responde aos problemas de bullying, violência e vazio existencial nos jovens? Muito bom, hein? Nós sabemos disso. Essa é uma fase, nós estamos vivendo a transição planetária. Nós já sabemos disso, né? O nosso planeta está passando vagarosamente de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Aí nós poderíamos pensar, nossa, então nesse processo, nessa transição só acontece coisa boa. Não. Nesse período nós estamos recebendo espíritos que estão reencarnando agora, tanto para nos ajudar, como aqueles que estão tendo a última oportunidade de reencarnar neste planeta. Então são espíritos que ainda estão muito comprometidos, digamos assim, com o não amor. Então são espíritos que estão encarnados para provocar balbúrdia, confusão, conflito, discórdia, não é? E isso exige da juventude um desafio grandioso, que é o de ser forte. O jovem precisa, e a gente estava dizendo isso há pouco tempo na palestra, que dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias, nós precisamos preparar os nossos jovens para que sejam seres fortes e não seres frágeis. Então as nossas famílias precisam preparar vocês, jovens, para enfrentar esses espíritos que ainda trazem a discórdia, o conflito, não é? O bullying, que nada mais é do que mexer com o emocional de vocês, não é? De alguma forma. E para isso nós precisamos estar muito conscientes de que tanto isso é passageiro, como também o enfrentamento dessas situações com galardia, com coragem, não é? Com decisão, é importante. Se o jovem é criticado ou há uma tentativa de humilhação, não é? Na revelação do bullying, aquele jovem que é mais espiritualizado, que é mais preparado, encorajado em casa para enfrentar os desafios, ele vai enfrentar, logicamente, com tristeza, é verdade, mas ele não vai se deprimir, porque ele sabe que aquele ser que está provocando bullying em você é um ser que está em sofrimento. Ninguém faz o outro sofrer sem estar sofrendo. Então, jovem, quando você perceber, quando você olhar, quando você observar que alguém está tentando te diminuir, te humilhar, lembre, aquela pessoa, aquele ser está em sofrimento. Precisa de quê, então? Das nossas orações, das nossas boas vibrações. E não do contrário. Às vezes a gente quer revidar como? Com ódio, com raiva, não é? Ou fazendo bullying também. Revidando com mais bullying contra aquele que está provocando bullying em você. Não faça isso. Não faça isso. Revide com vibração positiva, não é? Porque aí você vai estar colaborando para um doente diminuir a sua doença. Beleza? Como educar para a plenitude em uma sociedade laica e plural, respeitando o livre-arbítrio? Exato. Se fosse uma sociedade laica que respeitasse o livre-arbítrio, nós não teríamos problema nenhum. Estaria tudo certo. Agora, nós educamos dentro de uma sociedade que se diz laica, não é? Que afirma teoricamente que respeita a posição dos outros. Mas essa não é uma verdade. Na prática, nós sabemos que nem é laica, nem respeita a posição dos outros. Mas então, como é que nós podemos e devemos nos comportar? Exatamente com o contrário. O que diz o Evangelho em relação à dor e sofrimento? Dá a outra face. Apanhou numa face, dá a outra. Então quer dizer que é para eu apanhar e dar outra para alguém bater de novo?
é isso. O que a gente deve entender é que a gente deve responder às dificuldades, à violência, ao desrespeito, exatamente com o contrário, com amorosidade, com compaixão, com respeito, não é? Com carinho, tá? Com benevolência, com perdão. Então, a educação que se deve priorizar dentro de casa, e agora a posição agora nem é mais para você jovem, é para os familiares de vocês, não é? É que a educação deve ser exatamente contrária ao que a gente encontra nessa sociedade ainda muito preconceituosa. É educar e se auto-educar para que possamos ser, todos vocês e nós, aí a educação não é somente para os jovens, né? A educação e a reeducação é para todos nós, seres que caminhamos nessa jornada, nesse momento. A educação para todos nós deve ser no sentido de praticar a lei de amor em qualquer lugar em que estejamos. Laica, como eu disse, é somente na teoria. Aí, na prática, como é que nós devemos nos comportar? De forma laica. Se eles não respeitam a posição nossa espírita, por exemplo, devemos nós respeitar as posições deles. Não é? Do católico, do humanista, do protestante, qualquer pessoa que esteja pensando diferente de nós devemos respeitar. Mas eles não respeitam. O problema deles. Né? O problema é deles. Porque nós, a gente lembra agora de uma frase que Chico dizia. Chico dizia, todos nós temos inimigos. O importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Então, em relação a essa posição, se eles vierem para cima da gente, não é com desrespeito, não é com aquelas frases assim, bem desrespeitosas, bem enfurecidas em relação às posições nossas espíritas, como é que nós devemos agir? De forma contrária. Pois eu respeito a posição de vocês. Acho bacana a religião de vocês. Agora eu estou em outra. Respeita a minha religião. É isso. Para finalizar a entrevista, qual a relação entre a mediunidade na infância ou na adolescência e a educação para a plenitude? Mediunidade na infância e na adolescência. Primeiro, são temas assim, muito, muito bem delicados, não é? Olha, a mediunidade na infância é uma coisa bastante delicada, porque normalmente na infância, principalmente na chamada primeira infância, que termina por volta dos 7 anos de idade, entre 7 e 8 anos, a criança está muito mais vinculada ao plano espiritual. Então, há alguns indícios normalmente de encontros espirituais, o que não quer dizer necessariamente que seja mediunidade. Tá? Então é preciso ter muito cuidado com esse diagnóstico, digamos assim, de que aquela criança é médium. Não tem como dizer que a criança é médium. É preciso esperar que esses episódios de revelações espirituais, de encontros, de contatos espirituais perdurem durante a adolescência. Perdurando durante a adolescência e entrando na juventude, aí sim a casa espírita que acolhe deve encaminhar esse jovem para a educação na mediunidade, não para um grupo mediúnico, não é? Já com prática, mas para a educação da mediunidade. Agora, e as crianças que demonstram que estão conversando com alguém, que, enfim, normalmente a criança tem um chamado amigo imaginário, aí as pessoas dizem, nossa, então ele é médium. Evangelização nela. Leva essa criança para a evangelização. Leva esse jovem, esse adolescente, entrando na adolescência 11, 12 anos, que dá sinais de que tem mediunidade ostensiva, leva para a juventude espírita do Ave Luz. Traz para a juventude espírita do Ave Luz, não é? Porque aqui, dentro da evangelização infanto-juvenil, os encaminhamentos que são dados de forma segura pelo processo de evangelização, esses encaminhamentos
vão permitir que lá na frente se possa dizer, é médio. É médio. Ou não é médio. Há muitas crianças que entram na evangelização, os pais levam para a evangelização assim preocupados. Então, se ele fala o tempo todo com o Espírito, então é médio. Vai para a evangelização, 2, 3 anos depois, não tem mais nenhum episódio. Nenhum episódio de mediunidade. Então, não era mediunidade. O que acontecia é que a criança ainda estava mais vinculada ao mundo espiritual do que ao mundo físico. Passou aquele período, mas para isso é importante que a criança se vincule a uma escola de evangelização. Qualquer que seja ela, em qualquer centro espírita sério, que trabalhe com seriedade o processo de evangelização. A recomendação é essa. Evangelização para a criança, evangelização para o adolescente. E aí, o que mais, gente? Bom, a gente vai finalizar nossa entrevista por aqui. Agradecemos a sua participação conosco. Eu quero dizer o seguinte, vocês me disseram no início que eu deveria falar de forma que os jovens entendessem. Eu fiz um esforço. Não sei se deu certo, tá, Foi gente? bem claro. Foi bem claro? Bem claro, deu pra entender direitinho. Foi uma conversa bem rica. Foi? Adorei, gostei. Tudo bem, eu também gostei muito das perguntas. Que bom. A última palavra é o quê? Considerações finais. Deixar uma palavra para os nossos jovens. Jovem, vem aprender na luz como se ama. Alguém te espera aí, Jesus te chama, vem colaborar. É isso, a mensagem é essa, é uma mensagem de uma música antiga, da juventude, né? Eu cantava para os meus evangelizandos quando eu era evangelizadora de juventude. Então, jovem, venha para a evangelização, venha estudar a doutrina espírita, mas venha principalmente se preparar para ser um colaborador, um trabalhador do movimento espírita. Nós estamos precisando muito do jovem dentro do movimento espírita. Contamos com você, tá bom? Grande abraço e um cheiro no coração de todos vocês. É isso, pessoal. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima!